pastor Júlio Costa, da Igreja do Ministério Luz Apostólica. É com prazer que mais um domingo a gente vem aqui para conversar com você, trazer até você uma mensagem de paz, de fé, de amor, de esperança, de renovação. Estava falando aqui agora há pouco com os membros presentes no espaço físico da nossa igreja a respeito da nossa fé em Jesus Cristo, da nossa expectativa, da nossa esperança, de vivermos eternamente com Ele, e falando a respeito da garantia que Ele já nos deu de vida eterna. Nós não estamos esperando a vida eterna e nem temos uma promessa de vida eterna. Nós temos a garantia porque Ele nos garantiu quando sacrificou-se, morreu na cruz e ressuscitou o terceiro dia. Ele nos garantiu o selo da vida eterna. Você tem a vida eterna, você precisa agora somente trabalhar em função e viver em função da perspectiva de que esse dia da eternidade vai chegar quando você for para a glória ou quando Cristo vier lhe buscar. São dois momentos importantes na nossa vida: o momento da nossa partida ou da nossa busca, do nosso rapto, que vai acontecer na sua primeira vinda, no seu primeiro retorno, no caso, como Ele prometeu. Pois bem, nós estamos no livro do Apocalipse. Vamos dar continuidade e retomar hoje o livro do Apocalipse a partir do capítulo 15. Lembrando que o livro do Apocalipse é o livro das revelações, é um livro escatológico que trata das coisas do fim, como os ensinos teológicos nos passam. Porém, nós estamos pregando a mensagem do Apocalipse sobre outra visão, ou sobre uma visão não somente teológica, mas também tratando de uma interpretação mais atualizada, mais consistente para a nossa compreensão. E o capítulo 15 do Apocalipse é um capítulo interessante, é um capítulo que contém somente 8 versículos, mas que traz muito conhecimento a nós e nos prepara para o grande dia do Senhor, para o dia final, para a eternidade. Fala a respeito dos 7 anjos com as taças das últimas pragas. A gente sabe que houve praga lá no Egito, não é verdade? E aí tem muita gente pregando para ele que ainda vai ter praga para a gente, ainda vai ter praga nos nossos dias. Então a gente precisa entender isso direitinho. Então vamos procurar prestar bastante atenção. Diz assim o texto: e vi outro grande e admirável sinal no céu. Grande e admirável sinal no céu. Olha que coisa boa que João está vendo, 7 anjos que tinham as 7 últimas pragas, porque nelas é consumada a ira de Deus. E vi um como mar de vidro misturado com fogo, e também os que saíram vitoriosos da besta e da sua imagem e do sinal do número do seu nome, que estavam junto ao mar de vidro, e tinham as harpas de Deus, e cantavam o cântico de Moisés, servo de Deus, e o cântico do Cordeiro, dizendo: grandes e maravilhosos são as tuas obras, Senhor Deus Todo-Poderoso. Justos e verdadeiros são os teus caminhos, ó Rei dos Santos. Isso é um cântico, ok? Quem te não temerá, ó Senhor, e não magnificará o teu nome? Porque só tu és santo. Por isso todas as nações virão e se prostrarão diante de ti, porque os teus juízos são manifestos. Isso é um cântico, um trecho de cântico, de louvor, que esse pessoal estava cantando na visão de João. Atestemos bem que João está tendo uma visão pós-grande tribulação. Você se sente inserido nessa multidão aí? Não, eu não me sinto. Se você se sente, é porque você vai ficar aí na primeira vinda de Cristo. É verdade. Porque a tribulação não é para aqueles que serão arrebatados na primeira vinda, no primeiro retorno de Cristo. Ok? De forma alguma. Então não está fazendo referência e menção a nós, aqueles que creem, a igreja do Senhor. Não está fazendo menção a esses. Ok? Está fazendo menção àqueles que ficaram, que passaram pela grande tribulação e resistiram e venceram. Ok? Onde estão fazendo aí um cântico. Versículo 5. E depois disso, olhei e eis que o templo do tabernáculo do testemunho se abriu no céu. E os 7 anjos que tinham as 7 pragas saíram do templo,
vestidos de linho puro e resplandecente e cingidos com cintos de ouro pelo peito. E um dos 4 animais deu aos 7 anjos 7 salvas de ouro, cheias da ira de Deus, que vive para todo sempre. E o templo encheu-se com a fumaça da glória de Deus e do seu poder. E ninguém podia entrar no templo até que se consumassem as 7 pragas dos 7 anjos. Ok? Bem, como eu já disse no começo da minha fala, alguns pregadores trazem isso para o momento da igreja, falam que isso é para a igreja, manda a igreja tomar cuidado, porque a ira de Deus não é fácil e tal, Deus é amor, mas também é fogo consumidor, assusta a igreja, amedronta a igreja, uma mensagem assustadora, aterrorizante, tá? E essa mensagem não diz respeito. Mas nós estamos lendo e estudando ela para quê, pastor? Para que nós pregamos sobre ela? Para que nós estamos trazendo essa mensagem hoje, por exemplo? Para que a gente não se insira nesse contexto. É para que a gente tenha o nosso conhecimento e entenda as revelações que foram dadas a João na ilha de Patmos. Ok? Por quê? Porque o livro do Apocalipse é um livro de enigmas. É um livro a ser decifrado. É um livro que tem um contexto, né, com muitas coisas consideradas misteriosas, né, complexas, de difícil entendimento. Então a gente precisa trabalhar o contexto, entender e conhecer. É importante para nós. Porque quando nós estivermos nos relacionando com outras pessoas e conversarmos a respeito, a gente poder explicar, porque tem gente que se insere dentro desse contexto. Tem pessoas pelo mundo afora que se inserem, amigos nossos muitas vezes se inserem, crentes se inserem e vêm nos fazer perguntas, vêm nos perguntar a respeito, né, desse contexto, como é que vai ser isso, o que vai rolar. A gente precisa ter domínio e conhecimento para poder esclarecer, ok? Essa é a nossa missão na Terra. Qual é a minha missão na Terra? A missão de cada um de nós, que aqui estamos no templo, de você que está nos assistindo através dessa live. Qual é a sua missão? Você que já declarou a sua fé em Jesus, que é crente em Jesus, que está servindo a Jesus, que frequenta uma igreja, você que está desigrejado, não frequenta igreja nenhuma, né, mas que tem um certo conhecimento da palavra, qual é a sua missão? Como você entende a sua missão nessa terra? A nossa missão é ensinar. É pregar o Evangelho. Pregar o Evangelho significa passar a mensagem do ensinamento deixado por Jesus. Ok? Como você vai passar ensinamento para as pessoas se você não conhece? Se você não adquire conhecimento. É verdade? Então nós precisamos ter conhecimento para poder passar conhecimento. Para poder explicar, para orientar e dar um norte na vida das pessoas. O que tem de pessoas desorientadas mundo afora não é fácil. O número de pessoas que estão desorientadas quanto a como proceder em sua vida, que religião pertencer, essas coisas todas. Há debates inúmeros acontecendo no mundo afora a respeito dessa temática. E a gente encontra entre nós, entre os nossos familiares, entre os nossos amigos, pessoas que estão assim meio que perdidas a respeito dessas demandas, dessas questões, dessas pautas que são super interessantes, super importantes. Daí o motivo de nós estarmos aqui estudando, conhecendo, pregando, falando a respeito do livro do Apocalipse, esse livro complexo. E o capítulo 15, ele destaca para nós a santidade de Deus, a vitória, né, daqueles que venceram sobre a besta, que eles tiveram vitória sobre a besta, né? Fala do mar de vidro, o cântico de Moisés, do Cordeiro, traz lembranças e faz alusão, né, à justiça, às obras divinas, enfim, e abertura do santuário celestial para o derramamento da ira final de Deus pós esses eventos, que são períodos que as coisas irão acontecer. Então está fazendo uma menção a tudo isso, né? E aí a gente pode se posicionar com o seguinte título no capítulo 15, tá? A ira de Deus é a vitória dos vencedores. Seria esse o título, ok? Até o versículo 8. E aí,
o primeiro versículo e o segundo nos remete a entendermos o seguinte, que há uma nova cena no céu e um prelúdio do juízo final, de como vai acontecer, ok? Está sendo revelada a João, dada a João uma revelação de como será o juízo final, de que maneira Deus vai agir, ok? O mar de vidro e fogo simboliza a presença de Deus onde os vencedores estão, localização, espaço, ok? Posterior àquele período da grande tribulação. Os vencedores são aqueles que não se curvaram a bestas com harpas de Deus e louvando a Deus. Nós vimos aí a parte do cântico, dentro do texto, ok? Dentro do capítulo 15. Quem são os vencedores hoje, como vivemos em santidade para estar diante de Deus? Quem são os vencedores de hoje? A gente pode fazer uma alusão a respeito da nossa perseverança diante de Deus para nós estarmos como os vencedores diante da presença de Deus. Não aqui, nesse contexto, mas fora dele, ok? É interessante a gente ter esse olhar para a gente se analisar e ver que os vencedores passam por um momento de triunfo, ok? Encontram-se em um lugar de destaque, certo? Sob que contexto? Louvando a Deus. Para que viveremos na eternidade? Louvando a Deus. Ok? A nossa vida na eternidade será essa. As especulações e perguntas diversas, como será a vida na eternidade? Como será a nossa vivência nas regiões celestiais? Tem trabalho a fazer? Tem alguma coisa? Tem uma ocupação? É que ele vai viver eternamente desocupado. A gente pode retornar lá nos primórdios, quando a gente lê a respeito da criação, né? Quando Deus cria o homem, conforme a sua imagem e sua semelhança, posteriormente cria a mulher, né? Tirada da costela do homem e tal, para os dois serem uma só carne e tal, aquela coisa toda. Deus dá a eles vida eterna. Deus não os cria para morrer. Deus cria para terem uma vida eterna. Eles estão em um contexto, em um lugar de destaque chamado Jardim do Éden, onde toda a criação de Deus se encontra e de onde toda a criação do universo de Deus pode ser vista. Saca bem, tá? A gente já começa a figurar na nossa mente uma visão de como se dará na eternidade, como será o céu, ok? Estaremos num lugar de destaque contemplando tudo aquilo que Deus criou. Haverá no juízo final uma recriação do todo? Talvez. Acredito que sim. A Bíblia diz que essa terra vai pegar fogo. Tem uma cidade sendo construída no céu para descer sobre essa terra. Figurativamente, ok? E simbolicamente. Ou seja, trata da transformação planetária, digamos assim, universal. Da transformação de todo o universo. Lá no princípio, Deus deu uma função, uma ocupação, tanto para Adão quanto para Eva, né? Administrar sobre tudo aquilo que Deus criou. Isso vai retornar às mãos da criação de Deus? Creio que sim, ok? Se é uma restauração que se promoveu, que se buscou no projeto de Deus, nós retornaremos àquela função anterior que tinha Adão. E todos aqueles que nasceram de Adão e Eva continuaram com a mesma missão, ok? Tomar conta, cuidar, tratar. No princípio, Adão teve até que dar nomes aos animais, nomes aos planetas, nomes às estrelas. Tá? Adão teve essa missão espetacular. A forma como ele tratou isso, nós nem compreendemos, nem queremos compreender, mas nós teremos essa missão eterna diante da presença de Deus. É assim que eu vejo a eternidade, ok? Eu não me vejo lá no cantinho, lá, sentado, encolhido, ou tampouco em pé, uma posição única, ereta, louvando, cantando o tempo todo louvores a Deus. O período, tá, eterno é de louvor eterno. Louvaremos eternamente. Mas não é um posicionamento dessa forma, como muitas pessoas imaginam, ok?
que vai agora fazer parte de um grande coral, como nós cantamos hoje aqui no hino. No coral eu quero cantar, né? Santo, 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 santo e tal. É esse cântico que está aqui no capítulo 15. Tá? E é interessante, a gente está cantando o tempo integral. Haverá uma relação de louvor eterno, para sempre. Nós estaremos na presença do Todo-Poderoso, ok? Esse é o momento de eternidade e o local que nós estaremos na eternidade. O capítulo 15 nos remete a pensarmos isso, na visão celestial da consumação, tá? Na visão celestial de como se dará, ok? O cântico, esse, como nós acabamos de mencionar, o cântico de Moisés e do Cordeiro, tá? E nos versículos 3 e 4, quem não temerá, ó Senhor, e não glorificará o teu nome? Fala da justiça, das obras maravilhosas. Deus revela a sua retidão e justiça, tá? Dentro aí desses versículos 3 e 4. A adoração universal que se dá, todas as nações virão e adorarão o Senhor, ou seja, haverá adoração e louvor por toda parte. Não há quem não se curve. Lembra do contexto que nos remete a entender que toda língua confessará e todo joelho se dobrará diante da presença de Deus? Ah? Pô, maravilha, ok? E a aplicação disso, irmão, no nosso cântico, reflete a verdade de quem Deus é. Nós estamos focados em Deus, ou nós estamos focando em outras coisas? Não, nós estamos focados em Deus, amém? O nosso desejo é o desejo do coração de Deus. Qual é o desejo do coração de Deus? Que toda alma seja salva, amém? Independente das suas escolhas, Deus quer que todas as almas sejam salvas. Porque Deus não se baseia nas escolhas feitas por homens, escolhas humanas. Não, ok? Deus tem um parâmetro absoluto e exclusivo, todo dele, ok? E aí, nós precisamos entender como é que nós estamos nos vendo, nos vislumbrando dentro desse contexto, ok? De louvor eterno, de estar aplicando esse louvor eterno. Nós precisamos ver no que nós estamos focando. Então nós precisamos focar na vontade de Deus, certo? A vontade de Deus, ela é plena, ela é ampla e ela é absoluta sobre as nossas vidas. Nós não podemos fazer a nossa vontade, porque a nossa vontade é falha, é limitada, é controversa, ok? A vontade de Deus, não. A vontade de Deus, ela é eterna, absoluta, plena, transcende o nosso entendimento. Amém? Nós